Temos uma grande atualização no caso do cirurgião vascular acusado de matar sua esposa e o marido dela. Você vê a foto policial de Michael McKee, agora de volta a Ohio, acusado de matar Monique e Spencer Tepe. E também estamos descobrindo novos detalhes de alguém que afirma ser uma ex-namorada de Michael McKee. E você vai querer ouvir o que ela disse sobre o suposto relacionamento deles. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Antes do episódio On the Case, quero citar nosso parceiro e patrocinador, Morgan, maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos, são um escritório com mais de 1.000 advogados que recuperaram bilhões para mais de 500 mil clientes. Recentemente, um cliente na Flórida ganhou 12 milhões de dólares, embora a seguradora oferecesse só 350 mil e, na Pensilvânia, um cliente ganhou 26 milhões, 40 vezes mais que a oferta da seguradora. Morgan & Morgan facilita sua luta pelo que merece. Você pode até iniciar uma reivindicação pelo seu celular. Então, se você se machucar, pode iniciar uma reivindicação em forthepeople.com/OTC. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Michael McKee voltou a Ohio, retornando ao estado pela primeira vez desde então. A polícia diz que ele supostamente invadiu a casa de sua ex-esposa e do marido dela e atirou neles no meio da noite enquanto os filhos deles estavam em casa. Aqui está a nova foto de ficha criminal divulgada esta semana em Ohio do Dr. Michael David McKee, cirurgião vascular. Aqui você o vê olhando para a câmera, acusado de um crime que abalou Columbus. Isso impactou muitos que acompanham essa história desde o início. Agora, vamos discutir possíveis desdobramentos legais. Acabamos de saber, antes da gravação, quando Michael McKee irá ao tribunal em Ohio. Vou abordar novas informações sobre a linha do tempo, focando em quem é Michael McKee, seu perfil e ações. Após o divórcio de Monique Tepe, nome de solteira Sabatersky, ela se casou com Michael McKee em 2015. Foi um casamento que terminou rapidamente em 2017. Enquanto a investigação ocorria, parecia ser um divórcio amigável. Nenhum divórcio é prazeroso, mas este parecia ser. Foi solicitado em 2017 e um mês e meio depois foi finalizado. Mas claramente ninguém descreveria esse divórcio como amigável. Diante das acusações contra Michael McKee, surgiram muitas especulações sobre quem ele é e o que fez. Falamos com uma ex-vizinha dele, em Chicago, no prédio de luxo, que disse que Michael McKee era legal e nunca suspeitaria das acusações atuais. Mas ela disse que ele era alguém que frequentemente parecia estar sozinho, nunca tinha ninguém realmente por perto. Conversamos com pessoas da cidade natal dele e elas nos disseram que se lembram dele como alguém incrivelmente inteligente. Às vezes, ele parecia ter dificuldades sociais para se encaixar. Achamos um TikTok, já deletado, que viralizou no fim de semana, em que uma mulher disse ter namorado Michael McKee. No TikTok, ela publicou fotos que parecem mostrar ela e McKee quando ele conheceu sua família. Agora, não vamos revelar o nome dessa mulher, nem mostrar o rosto dela, porque ela não respondeu ao nosso pedido de comentário. E, sinceramente, não podemos confirmar o relacionamento por conta própria. Ela disse coisas interessantes. Contatamos a usuária do TikTok para ver se queria participar e contar sua experiência. Ela não nos respondeu e excluiu aquela postagem. Ela estava começando a ganhar destaque, começando a ser repercutida por veículos de mídia. Essa mulher afirma ter conhecido McKee quando ele era residente de cirurgia geral na Virgínia. Em 2017, após o divórcio de Michael McKee, com Monique ser oficializado, essa mulher diz ter namorado Michael McKee no fim de 2017 e grande parte de 2018, e ela falou sobre o casamento com Monique Tepe e o que Michael McKee contou a ela sobre o fim desse casamento. E do ponto de vista de McKee, segundo a mulher no TikTok, o divórcio surpreendeu o Michael McKee, pois ele disse que chegou em casa após o trabalho. Monique foi embora, o cachorro deles também.
e as coisas dela sumiram. Essa é uma visão, se Michael McKee acredita nisso, já que há membros da família de Spencer Tepe. O cunhado dele disse no Law and Crime que acreditam que Michael McKee era verbalmente abusivo com Monique no casamento, levando ao divórcio. A mulher afirmou no TikTok estar chocada com as acusações contra Michael McKee, pois achava que ele era legal e sempre a tratou bem, apesar de ter terminado o relacionamento. Apesar de ser legal, eles não conseguiam ter uma conexão profunda e ele parecia manter uma barreira no namoro. Essa é uma pessoa que parece ter seguido todos os passos de um manual. Uma perspectiva inteligente, The Times Recorder, de Zanesville, um jornal de 1994, relata que McKee, na primeira série, recebeu menção honrosa em concurso de cartazes do secretário de Estado de Ohio. Aos 13 anos, ele foi citado no jornal por receber ótima avaliação no Dia Estadual de Ciências. Aos 14 anos, ele vence o concurso de soletração da cidade e depois, McKee se forma como o melhor da turma no ensino médio. Ele foi um bolsista nacional de mérito, estudante de biologia do ano e membro da Sociedade Nacional de Honra. Ele ficou entre os 25 melhores no concurso de História Americana da Universidade de Ohio e recebeu menção honrosa no futebol americano estadual. Esse era um cara, se fosse um perfil no LinkedIn. Você percebe que ele está no caminho certo. Depois vai para Columbus e conhece Monique Sabatersky, que mais tarde se chama Monique Tepe. Há fotos dos dois juntos no Facebook em 2013. Depois começam a namorar e se casam em 2015, já no fim dos 20 anos. Monique e McKee, já casados, mudam-se para a Virgínia, onde McKee segue sua residência para ser cirurgião. O casamento termina oficialmente em 2 de maio de 2017, quando Monique solicita o divórcio no condado de Franklin, Ohio. A queixa afirma que, ao pedir o divórcio, ela já morava em Ohio há mais de 6 meses e McKee ainda estava na Virgínia. Esse casamento já tinha terminado bem antes do divórcio ser oficializado. Cerca de 1 mês e meio após Monique pedir o divórcio em Ohio, ele foi concedido em 16 de junho de 2017. Aqui está o decreto de divórcio que afirma que as partes são incompatíveis e, por isso, a esposa tem direito ao divórcio. Ele continua dizendo: o contrato de casamento entre marido e esposa está encerrado, liberando as partes de obrigações, salvo o previsto no acordo de separação. Naquele dia de junho, Monique e McKee assinaram o documento que encerrou o casamento e o acordo de separação definiu os detalhes do divórcio. Essa frase nos chamou a atenção, dado o que McKee é acusado atualmente. Citação: cada parte tem direito à privacidade em suas residências, salvo disposição deste documento. Nenhuma das partes deverá entrar na residência da outra sem a permissão do cônjuge residente e somente com aprovação prévia. Marido e esposa podem e devem estar livres de interferência, autoridade e controle, direto ou indireto, um do outro completamente. Se ela ou ele fosse solteiro, talvez uma redação padrão para divórcios. De certa forma, é uma triste premonição do que ocorreu na casa de Monique em 30 de dezembro. Não está claro por que a polícia acredita que McKee teria escolhido 30 de dezembro para matar Monique e Spencer Tepe, dentista. Não está claro o que estava acontecendo na vida dele naquela época. Agora, a única coisa que sabemos até este momento sobre McKee, em relação aos meses que antecederam as mortes dos Tepe, é isso. Ele, aparentemente, fugia de um processo por negligência médica em Nevada. O processo de 2024 acusa um assistente médico de inserir um cateter de forma incorreta antes de um procedimento. Agora, o cateter supostamente quebrou e deixou uma parte de 86 polegadas dentro do corpo do paciente. McKee trabalhava para um grupo cirúrgico e é citado no processo, não por causa do procedimento, mas porque ele, de acordo com esse processo, era responsável por treinar a pessoa que colocou o catéter, e o processo alega que ele não fez isso. Mas a parte dessa história com esse processo que é tão preocupante é que, quando chegou a hora de entregar os documentos judiciais ao Michael McKee relacionados a esse processo, ninguém conseguiu encontrá-lo. Ele tinha sumido. A empresa
tentou notificá-lo 9 vezes, com uma petição alterada, mas não o encontrou em Las Vegas, iniciando 3 meses antes dos assassinatos. Descobriram também que a licença cirúrgica dele em Nevada venceu no verão de 2025. O próprio escritório dele aparece dizendo isso nos documentos judiciais. O Dr. Michael McKee simplesmente desapareceu e alegam que o endereço que ele forneceu ao seu escritório não era um endereço real. Agora, quando os Tepees foram assassinados, McKee trabalhava em um centro médico em Rockford, Illinois, a cerca de 1h30 a oeste de Chicago. McKee realmente morava em um condomínio de luxo em Chicago, e estes são vídeos da polícia investigando o local após sua prisão. E a polícia diz que encontrou armas no apartamento dele no 12º andar, incluindo uma que eles afirmam estar ligada à cena do crime, em Columbus, após uma ligação preliminar, segundo a polícia. Em 30 de dezembro, cedo, McKee teria dirigido de Rockford, Illinois, a Columbus, em cerca de 7 horas. Ele então, supostamente, entrou na casa dos Tepe e atirou várias vezes em ambos no quarto, no 2º andar. Ele foi embora e, supostamente, voltou para Rockford, onde foi preso dias depois, perto de seu trabalho atual. Ele teria sido preso por agentes do ATF em um Chick-fil-A mais de 10 dias após os assassinatos. Os filhos dos Tepe, de 4 e 1 ano, estavam em casa quando seus pais foram supostamente mortos por Michael McKee, mas não se feriram. Havia um Golden Doodle na casa, que também não se feriu e agora está sob os cuidados da família. Michael McKee. Então este é Michael McKee. Quando ele fez uma breve aparição no tribunal pela primeira vez no condado de Winnebago, Illinois, e isso foi no dia 12 de janeiro. Ele disse seu nome calmamente ao juiz quando lhe foi perguntado. Então, ele abriu mão do direito à extradição, o que liberou o caminho para que ele retornasse a Ohio. E agora, um grande júri de Ohio indiciou Michael McKee por 5 acusações. Então, ele não está mais apenas acusado de 2 acusações de homicídio qualificado, agora ele enfrenta 4 acusações de homicídio qualificado e uma acusação de roubo qualificado. Recebemos uma nova informação sobre o que ele teria com ele na noite dos supostos assassinatos. Aqui está a acusação formal. As acusações de homicídio qualificado incluem o uso de arma automática, com silenciador ou porte ostensivo de arma de fogo. Mais especificamente, abre aspas, os jurados do grande júri ainda constatam e especificam que Michael McKee estava com uma arma de fogo, equipada com um abafador ou supressor de arma de fogo, com você ou sob seu controle ao cometer o crime. Agora, quanto à acusação de roubo qualificado, que foi adicionada. O grande júri considerou as provas suficientes. McKee invadiu a casa dos Tepe portando uma arma letal, ou tentou, ameaçou ou causou dano a alguém, o que ele supostamente fez, ambos fatores qualificadores, segundo a lei de Ohio. Agora, a polícia disse que acredita que essa pessoa de interesse... Você se lembra desse vídeo, aquela pessoa que foi vista nas câmeras de vigilância do bairro andando atrás da casa dos Tepe por volta da hora em que a polícia afirma que eles foram mortos entre 2 horas e 5 horas do dia 30 de dezembro e agora acredita que Michael McKee era a pessoa de interesse. A polícia afirmou que ainda não pode divulgar várias informações que o ligam à cena. Eles não explicaram como ele entrou na casa de Spencer e Monique Tepe. A polícia não encontrou sinais de arrombamento. Por enquanto, isso permanece um mistério. A advogada de extradição de McKee, defensora pública na audiência em Illinois, disse à mídia local que espera que ele se declare inocente das acusações em Ohio. Vamos ver o que acontece quando ele for formalmente acusado. Por enquanto, está previsto para sexta-feira, 13 horas, no Tribunal de Columbus. Juntando-se a nós agora para falar mais sobre este caso de Ohio, está o juiz aposentado Finan Hooker, agora advogado. Obrigado por acompanhar o Law and Crime. Este caso tem recebido muita atenção e novas informações continuam surgindo. Agora, a grande novidade é o retorno de Michael McKee a Ohio. Agora que ele foi extraditado para Ohio, o que acontece? Obrigado por me receberem. Estou feliz em estar aqui.
McKee foi indiciado, mas acabou extraditado. O que significa ser extraditado? Você é transferido de um local para outro de duas formas possíveis. Primeiro, você pode concordar voluntariamente em ser extraditado, porque você sabe que vai ter que ir e enfrentar as acusações nesse novo lugar. Ou você pode dizer não, eles precisam vir me buscar. Esse processo legal geralmente leva de 10 dias a 2 semanas. Aqui, ele concordou com a extradição e, assim, abriu mão do direito de contestá-la, permitindo que o levassem de volta para Ohio. Agora, ele será apresentado a um juiz do Tribunal de Causas Comuns. Geralmente, há duas audiências de instrução. Quando alguém em Ohio é acusado de um crime grave, como ele, é acusado de homicídio qualificado e roubo qualificado. Acho que são 5 acusações e sempre começa com uma acusação do Tribunal Municipal. O grande júri avalia os fatos e decide se mantém, altera, reduz ou rejeita as acusações. Acusação formal. Após isso, ocorre uma segunda audiência de instrução. O caso entra no cronograma, é atribuído a um juiz permanente e tudo passa a fluir melhor. E quando olhamos para as acusações pelas quais ele foi indiciado, especificamente homicídio qualificado, e acho que quando ouvimos homicídio qualificado, sabemos que não é apenas homicídio, mas é um nível acima disso. Em Ohio, o que é homicídio qualificado? Então é importante entender o homicídio qualificado. Primeiro, há o homicídio, que é tirar a vida de outra pessoa sem justificativa. Homicídio tem pena de 15 anos à prisão perpétua. Agora, homicídio qualificado significa que havia algo mais acontecendo no processo. A prática de outro crime, como aqui, roubo qualificado, assassinato por encomenda, entende? O homicídio qualificado indica que havia algumas circunstâncias agravantes que aumentaram a pena potencial. Quero dizer, a prova ainda é a mesma, exceto que você precisa acrescentar o motivo pelo qual foi qualificado, você tem que provar isso. Mas as penas possíveis são 3. Para homicídio qualificado, a pena obrigatória é prisão perpétua, enquanto homicídios comuns têm pena de 15 anos a perpétua. A prisão perpétua pode permitir liberdade condicional após 20, 30 ou 35 anos ou ser sem possibilidade de condicional. Ou, em certas circunstâncias, o homicídio qualificado implica a pena de morte, e isso teria que ter sido identificado na acusação formal. O quê? Não há indicação neste momento de que eles estejam buscando a pena de morte nessas acusações. Quando isso normalmente aconteceria? Se eles olhassem e dissessem que este é um caso em que, se acreditarem que Michael McKee, que isso foi direcionado, que foi premeditado. A polícia disse que havia crianças pequenas na casa. Elas não se feriram, mas isso certamente as afetará para sempre pelo que ele teria feito. Em que momento do processo a possibilidade da pena de morte entra em cena? Bem, o estatuto em Ohio estabelece as circunstâncias em que o promotor tem essa discricionariedade. Deixe-me esclarecer: o promotor sempre pode decidir se busca a pena de morte, desde que os fatos permitam. Um dos exemplos em que o Estado busca a pena de morte seria quando um funcionário do governo é a vítima do assassinato. Outra situação seria se várias pessoas fossem mortas, como por um assassino em série. Dois não necessariamente qualificam. Agora nós olhamos para isso em termos humanos e em termos de cidadão comum e dizemos, bem, isso é bem agravante. Quero dizer, sabe, nós olhamos para crimes de ódio e dizemos, bem, essas são circunstâncias agravantes, é verdade, mas nem toda circunstância agravante ou toda situação em que a vida de uma pessoa é tirada. Argumenta-se que foi injusto e ilegal, por isso a pena de morte seria justificável. Mas o estatuto, especialmente em Ohio, é bastante claro sobre em quais circunstâncias uma especificação de pena de morte pode ser buscada por um promotor. E falando em especificação, quando você olha para o que ele foi indiciado, há uma observação especial ali, que se acredita, que as autoridades acreditam que ele usou um silenciador supostamente nisso, por que isso importa? Além de, certamente, tentar encobrir. Se ele for culpado do que está sendo acusado, tentar encobrir isso. Por que isso é relevante legalmente? É tão específico na acusação acharem que ele usou um silenciador? Além da acusação de roubo qualificado que agrava a situação, há o assassinato durante outro crime grave.
Esse crime de usar um silenciador na execução de um assassinato também pode ser um fator agravante, que eles podem usar ou argumentar que, de fato, foi a base para a acusação de homicídio qualificado, em vez de apenas a acusação de homicídio. O silenciador, de fato e historicamente, tem sido usado de uma forma para tentar encobrir ou esconder os atos maliciosos de um indivíduo cometendo algum tipo de crime como este. E então, o uso de um silenciador e a maneira como ele deixou a cena e tentou esconder sua identidade e fugiu. E tudo isso é acrescentado provavelmente mais como questão de motivo e ações do que para aumentar a pena que ele pode estar enfrentando. Aqui, você vê que é horrível essas duas pessoas terem perdido a vida. Depois, acompanhando o caso, foi um mistério por um tempo. Ele é apenas acusado, ainda não foi considerado culpado. Descobri que é o ex-marido dela de uma década atrás, um cirurgião vascular de outro estado. Você pode entender por que muitas pessoas estão interessadas nessa história. No seu ramo de trabalho, como juiz, você já lidou com casos de pessoas muito más, e Michael McKee está sendo acusado de ser uma delas. O que mais te chama a atenção nele até agora, considerando seu histórico e as acusações? Fui juiz por 13 anos e antes disso promotor. Desde o início da minha carreira, algo ficou claro para mim. O sistema de justiça deve priorizar as ações dos indivíduos em vez do caráter que acreditamos que eles tenham, o que é mais relevante. Infelizmente, quando vemos pessoas de certas profissões, como médicos ou advogados, apesar das piadas ruins sobre advogados e seus atos, várias profissões ainda nos surpreendem. Quando ouvimos ou acreditamos que eles estão envolvidos em atividades criminosas, a verdade é que existem sociopatas, psicopatas e pessoas perigosas que conseguem navegar pelos sistemas educacionais e conseguir empregos em qualquer profissão em que estejamos. E parece aqui que alguém que, 10 anos após um divórcio, tem em sua mente o objetivo intencional e deliberado de voltar à casa de sua ex-esposa, onde havia crianças, e executar o marido dela e sua ex-esposa enquanto as crianças estão lá. Isso parece alguém que ou se deteriorou ou teve intenções muito ruins por bastante tempo. Talvez tenha sido ignorado por ser cirurgião vascular. Na coletiva, a chefe de polícia de Columbus afirmou que acreditavam se tratar de violência doméstica. Era evidente o casamento ali, e dá para associar Michael McKee a Monique Tepe. A grande dúvida para muitos é: por que agora? Por que ele teria feito isso, um dia antes da véspera de Ano Novo, sendo que já estão divorciados há tempos? Ele mudou de estado, ela seguiu em frente. Mas então, quando você pensa em condená-lo, e se ele for realmente culpado do que está sendo acusado, quão importante é para os promotores descobrirem o motivo. Sobre o motivo de ter ocorrido naquela noite e o fator motivador específico, Ao provar, compreende-se em condenações criminais. Prova, além de qualquer dúvida razoável, que é o padrão mais alto que nosso sistema jurídico oferece ou exige para tirar a vida, a liberdade ou a propriedade das pessoas. Prova, além de qualquer dúvida razoável. O motivo é útil para provar ou alcançar esse padrão, mas não é obrigatório. Se tudo o que eles conseguirem provar ou apresentar for a evidência que de fato mostra que ele foi a pessoa que cometeu esses assassinatos hediondos. O motivo não é obrigatório, mas talvez fosse útil. Posso garantir que os investigadores e detetives experientes deste caso trabalham incansavelmente para analisar as evidências. Sabe, temos registros online, temos registros nas redes sociais, colegas e relacionamentos serão entrevistados pelos detetives para tentar obter pistas sobre o motivo. Isso é útil, mas não precisa para provar, além de qualquer dúvida razoável. Talvez nunca saibamos, a menos que algo venha à tona durante a investigação. Ou, se for realmente culpado, talvez ele mesmo decida confessar. ainda há muito desconhecido, e novidades virão, pois estamos nos estágios iniciais.
Com base nas evidências apresentadas pela chefe de polícia de Columbus, Elaine Bryant, eles possuem imagens de vigilância dele nos fundos da casa. Eles creem que a pessoa de interesse entra em um carro que volta para Rockford, Illinois, e afirmam que esse é o veículo dela. Revistaram o apartamento dele em Chicago e acham que há ligação inicial com uma arma usada nos assassinatos dos Teppes. Para o público, isso parece uma evidência forte contra alguém. Para o advogado de defesa que assumir o caso. Como você lida sabendo disso? Quero dizer, só de ter o ex-marido por perto, na época em que o marido e a esposa foram mortos, e ele estava na região e mora em Illinois. Tipo, isso já é incriminador por si só, embora seja circunstancial. Como? Como advogado de defesa, você assume esse caso sabendo que vai ter que enfrentar esses diferentes elementos. Se você realmente acredita que Michael McKee é inocente. Sabe, quando julgamos casos no Tribunal da Opinião Pública, é bem diferente das salas de audiência onde eu costumava usar uma toga e tomar decisões. As coisas que vemos e que temos permissão para saber sem filtros durante essa parte do processo. O fato de uma arma possivelmente ligada a esse crime ter sido encontrada na casa dele em Illinois e que, potencialmente, o indivíduo que eles observaram nos vídeos seja ele. E mesmo que ele estivesse se escondendo, o jeito de andar dele, sabe, fez com que eles acreditassem que era de fato a mesma pessoa. Essas são todas coisas que, enquanto assistimos no Tribunal da Opinião Pública, ficamos dizendo: ah, cara, claramente foi ele fez isso mesmo. Mas no tribunal pode ser apresentada uma moção para suprimir, a fim de contestar o direito da polícia de entrar na casa onde a arma foi encontrada. Se eles entrarem nessa casa sem autoridade legal, aquela arma relacionada à cena provavelmente nunca será usada como prova. Se os advogados de defesa argumentarem que ele pode parecer o homem das imagens, mas não há prova além da dúvida razoável de que era realmente ele, o caso pode enfraquecer. Outro vizinho, 3 quarteirões dali, andava de forma parecida e tinha altura semelhante. Quero dizer, cada uma dessas questões é analisada isoladamente por um bom advogado de defesa para descobrir como e o que precisa ser contestado. Prova além de qualquer dúvida razoável é o padrão mais alto do nosso sistema jurídico. Mesmo que vejamos e ouçamos sem filtro as poucas provas que ainda estão sendo apresentadas, existem exigências e mecanismos legais que são necessários em cada etapa do processo para que essas provas sejam sequer consideradas pelo júri ou pelo juiz que decidirá o caso. E no final, penso em quem será o juiz neste caso. E de repente, você recebe um caso que vai atrair muita atenção da mídia enquanto durar. E pode haver câmeras no tribunal observando cada um dos seus movimentos. E você vai começar a ser, sabe? E como juiz, quero dizer, você já lidou com grandes casos, eu entendo. Chega aquele momento em que todos te observam, sabem seu nome, vira notícia nacional. Como um juiz se prepara para isso de maneiras que talvez a gente não perceba de fora? Bem, sabe, houve certamente muitos momentos durante a minha carreira em que os tribunais estavam lotados de câmeras. Em cada estação da cidade, algumas tinham impacto nacional nas notícias. E a maneira como eu, como juiz, abordo isso, e eu suspeito que o juiz designado para o caso lidaria da mesma forma. Essa é a expectativa de todo juiz nesses casos. E isso é com a noção imparcial, não pré-determinada, com que eles lidam com cada caso, dando a ele a análise cuidadosa e a consideração da lei e dos fatos, como fazem em todos os casos. Como juiz, sempre evitei tratar casos de forma diferente. Primeiro, com base em quem estava na minha frente, e segundo, com base em quem poderia estar assistindo ou ter uma opinião sobre isso no momento. Que eu, como juiz, comece a ceder à pressão popular ou ao que eu acho que são os desejos da comunidade ou quem está assistindo. Naquele momento, violei meu juramento, algo com que sempre fui muito cuidadoso. Suspeito que a maioria dos juízes que juram defender a Constituição e os estatutos do país faz o mesmo. Então eu suspeito que não haverá nenhuma diferença na maneira como esse juiz age, mesmo que as câmeras estejam lá ou não.
e vamos ver como essa história se desenrola. Obviamente, muita atenção. Michael McKee agora de volta a Ohio para enfrentar essas acusações muito preocupantes. Vamos ver como isso se desenrola. Juiz aposentado Finan Rucker, advogado. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Feliz por estar aqui. Tenha um ótimo dia. Michael McKee deve ir ao tribunal sexta-feira às 13h. Isso encerra o On the Case do Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. E agora você também pode encontrar episódios do On the Case no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.